Inscreva-se no nosso canal, deixe seu like e ative o sininho para receber as notificações. Vamos à palavra de Deus. No nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém? Louvado seja Deus. Irmãos, hoje eu quero trazer uma palavra para a minha vida e para a sua vida. Uma palavra que nós, nesses últimos tempos, nós não temos muito ouvido e muito pouco sendo praticado. Jesus disse que ele tinha compromisso com a palavra dele. Jesus nunca falou que teria compromisso com a palavra de homens, mas com a sua palavra ele tinha compromisso. Ontem eu fiquei muito feliz em participar de um culto festivo lá na igreja dos nossos irmãos, os batistas, a igreja batista, e fiquei feliz pela uma palavra que um diácono lá de Soledade ele ministrou, muito bem explanada, muito boa. E a gente vê, irmãos, o quanto é edificante quando a gente vai para ouvir realmente a palavra de Deus. E Deus, ele fala tremendo a nossa alma, a nosso espírito, e nós sai regozijado porque ouve a palavra de Deus. Jesus Cristo, ele falou que o que muda o sentido da história do ser humano é quando nós ouvimos a palavra de Deus, porque só ela é quem pode nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Meus irmãos, hoje eu quero trazer uma palavra sobre perdão. Hoje nós vamos aprender um pouco sobre o que significa perdão. Amém? O que Jesus ele ensinou sobre o perdão. Então, nós vamos estar trabalhando e folheando a Bíblia. Eu gosto sempre de ministrar a palavra usando muito os textos bíblicos, porque a minha palavra não vai fluir efeito nenhum, mas eu quero que a palavra de Deus ela possa mudar a sua história, a sua vida, porque só a palavra de Deus é quem pode penetrar na tua alma e fazer essa divisão. Só ela quem pode e tem esse poder para discernir os pensamentos e a intenção do coração. Em Mateus capítulo de número 9, versículo de número 2, Jesus Cristo ele se deparou com um paralítico em Cafarnaum. E no versículo 2 do capítulo 9 de Mateus, está escrito: E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, perdoado te são os teus pecados. Jesus praticou, irmãos, o perdão de modo abrangente em seu ministério terreno. Ele disse dezenas de vezes: perdoados te são os teus pecados, vai em paz, a tua fé te salvou. E o que eu acho mais interessante é que no coração de Jesus aqui na terra, o Senhor Jesus Cristo, sempre em suas oportunidades, que ele estava ali ministrando a palavra de Deus e pregando o reino dos céus,
sempre havia palavra de misericórdia e de perdão. Até mesmo na hora da sua crucificação, na cruz do Calvário, na última hora, no momento de agonia, o Senhor Jesus Cristo, Ele olha para aqueles que estavam ali, ferindo, crucificando. A palavra de Cristo não foi maldizendo aqueles que levaram Ele para a cruz. A palavra de Cristo não foi crucificando ou apontando ou desejando mal para aqueles que o acusavam, para aqueles que o crucificavam. Mas no fundo do coração e da alma do Senhor saiu mais uma palavra: Pai, perdoa-lhes, porque não sabe o que fazem. Lucas capítulo de número 23, versículo 34. Jesus Cristo, Ele faz essa declaração. Então hoje eu quero aqui, irmãos, ministrar para os irmãos sobre o que Jesus ensinou sobre o perdão. É sobre o perdão que nós vamos falar hoje. Para nós entendermos, irmãos, o sentido do perdão, é necessário que eu e você, nós entendamos a situação que se encontra o ser humano. É necessário nós entendermos, para nós entender o perdão, é necessário nós entender a situação, a colocação que se encontra a raça humana. E o apóstolo Paulo, ele, no livro de Romanos, capítulo de número 3, versículo de número 10 em diante, eu peço que os irmãos acompanhem, mantenha sempre sua Bíblia aberta, porque nós vamos usar ela. Romanos capítulo 3, e o versículo de número 10, o apóstolo Paulo aqui em sua carta aos Romanos, ele diz: como está escrito, não há um justo. Ele disse, nenhum sequer. É dessa forma que se encontra o ser humano. Ele disse, como está escrito. Como está escrito. Não há um justo. Ele disse, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Ele diz, todos extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Para confirmar a veracidade da palavra do apóstolo Paulo, no mesmo capítulo, no versículo de número 23, aonde você está aí com sua Bíblia aberta, o apóstolo Paulo, ele diz, porque todos pecaram e afastados ou destituídos estão da glória de Deus. Então, é nesse contexto que se encontra, a raça humana, afastada, destituída de Deus. Como alguém, irmãos, pode ser justo diante de Deus? É unicamente por meio de Jesus Cristo que nos alcançamos a harmonia com Deus. Mas como devemos nos aproximar, nos chegarmos a Cristo? Muitos fazem hoje a mesma pergunta que a multidão fez no dia de Pentecostes. Quando Pedro ali estava pregando o seu sermão, o primeiro sermão de Pedro, quando houve a descida do Espírito Santo, a multidão, quando ouviu aquela veracidade, aquela verdade da palavra de Pedro, cheio da presença de Deus, cheia do Espírito Santo, muitos que estavam ali, até pessoas que aprovaram
a morte de Cristo, a crucificação de Cristo, quando Pedro pregou a palavra para eles, eles sentiram a profundidade e a veracidade daquela palavra, e eles disseram: que faremos, irmãos? Ou, que faremos, pois? Sabe qual foi a resposta de Pedro? Arrependei-vos. A raça humana, irmãos, ela está afastada de Deus, porque como foi escrito, não há quem faça o bem, não há um só sequer. Quando a Bíblia diz que todos estão destituídos, isso significa que todos realmente estão afastados de Deus. E não é por meio ou mérito humano que você vai conseguir se aproximar de Deus. E é somente por meio de Cristo Jesus que eu e você, nós conseguimos nos aproximar novamente de Deus. O apóstolo Pedro, em outra ocasião, no mesmo capítulo, no capítulo de número 2 de Atos dos Apóstolos, versículo de número 38, ele diz: arrependei-vos e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Atos 3,19. Então, é por meio do arrependimento, é por meio da confissão diante de Deus, que nós novamente, que o ser humano novamente pode se aproximar da bondade e da misericórdia de Deus. E eu fui buscar a respeito da palavra arrependimento, e o que significa arrependimento no grego. Eu fui buscar essa pergunta, e a palavra arrependimento é de origem grega, metáfora, ou metanoia, o que significa conversão, tanto espiritual, bem como intelectual. É mudança de direção, mente, atitude, temperamento, caráter, trabalho, geralmente conotando uma evolução. O que significa arrependimento é você dar a volta novamente, é você chegar até um ponto, você caminhou, tomando seus próprios rumos, o seu próprio entendimento, e quando você chega lá na frente, você viu que estava errado, e depois você retorna. Chama-se retorno. E o que significa arrependimento no hebraico? Arrependimento no hebraico, nas escrituras vem a palavra hebraica machum, entristecer-se, e do termo chumb, que significa, o que quer dizer voltar-se e mudar rumo, direção. Já a palavra grega para esse vocábulo é metanoia, mudança, né? Mudança de pensamento. É tudo aquilo, irmãos, quando a gente olha o que significa arrependimento, é a gente voltar, é tomar outras decisões, é tomar outros métodos. Arrependimento. O que é arrependimento no sentido bíblico? O que a Bíblia nos ensina sobre o arrependimento? O arrependimento é uma mudança de coração e mente que nos aproxima de Deus. O arrependimento inclui afastar-se do pecado e voltar-se para Deus, para obter o perdão. Ele é motivado pelo amor de Deus e pelo seu sincero desejo de obedecer à vontade, à lei, os mandamentos de Deus.
qual é o verdadeiro arrependimento na Bíblia. O verdadeiro arrependimento na Bíblia é baseado assim na fé no Senhor Jesus Cristo e dela fluir. Não há outro meio. Isso significa o arrependimento. O arrependimento é quando a gente faz algo que realmente entristece o coração do Senhor. E eu digo a você que todos os dias nós entristecemos o coração de Deus, porque todos os dias nós quebramos, nós transgredimos os mandamentos do Senhor. Com nossos atos, com nossas atitudes, com nosso comportamento, todos os dias nós transgredimos a lei de Deus. E por isso, é por esse motivo que nós nos afastamos da presença de Deus. E não há coisa boa que você faça para se aproximar de Deus. É somente por meio de Cristo que eu e você, nós voltamos novamente, aleluia, para a presença de Deus. O que Davi fez depois de haver pecado contra Deus? Abra comigo, é em Salmo 51. No Salmo 51, no versículo de número 1, o salmista Davi, ele diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Ele diz: apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Ele diz no versículo 2: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica o meu pecado. No versículo 10, ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Então, é nesse sentido que o Espírito Santo de Deus, ele age no coração do ser humano. Porque enquanto o Espírito Santo de Deus, ele não age em nosso coração, não tem como o ser humano ele se arrepender. Pelo contrário, ele sente prazer em desfrutar do pecado. A oração de Davi, depois do maior erro da sua vida, ilustra a natureza da verdadeira tristeza pelo pecado. O seu arrependimento, ele foi sincero, profundo. Esse capítulo 51 dos Salmos, ele fala a história toda de Davi. O arrependimento sincero, quando ele, um dos maiores erros, um dos maiores pecados que Davi cometeu. E eu digo aqui a vocês, irmãos, há pecados que nós cometemos, ou há pecados cometidos, que o ser humano vai levar essa marca para o resto da vida, tanto no físico como no espiritual. Davi aqui ele pagou no espírito e na carne. Ele diz que quando ele se calou, quando ele cometeu o pecado, ele diz que enquanto ele se calou, o espírito dele se comovia por dentro. Ele diz que a carne dele doía, os ossos dele doía, a angústia batia, porque ele queria ocultar algo diante de Deus. Então, o arrependimento de Davi, ele foi sincero. Ele não fez um empenho por atenuar a culpa. Não foi o desejo de escapar do juízo que ele expirou a oração. Davi, ele reconheceu a enormidade de sua transgressão, viu a contaminação de seu ser
e sentiu o nojo do pecado. Davi, ele sentiu nojo. Ele disse: cria em mim, Deus, um coração puro. Porque na verdade o coração de Davi não estava tão puro. Ele disse: e gera em mim um espírito reto, um espírito sincero. Talvez não existisse sinceridade, que quando ele pediu, certamente a gente só pede aquilo que a gente não tem. E Davi, ele pediu essas duas coisas. Louvado seja Deus. Não suplicava unicamente, irmãos, o perdão, mas também um coração puro. Desejava a alegria da santidade e está mais uma vez em harmonia com Deus. O pecado, irmãos, ele nos traz uma tristeza, porque eu acredito que você já teve experiências com Deus, e quando você está numa vida de íntima comunhão com o Senhor, você sente alegria na sua alma, por mais que em sua volta esteja tudo arrasado, esteja tudo ao contrário, mas você sente uma paz no seu interior, e essa paz é emanada do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo, ele nos traz calma, nos traz refrigério, nos traz uma alegria na alma. Porque muitas pessoas, eles buscam uma alegria e prazer em muitas coisas, mas não satisfaz. Porque eu acho muito importante, irmãos, e interessante a palavra de Deus, quando o Senhor Jesus Cristo, ele declarou e disse: olha, eu trago a paz, e eu não dou como o mundo dá. E nós temos visto nesses últimos tempos, muitas pessoas buscando um meio de paz, um meio de lazer, um meio de desfrutar daquilo que se tem, procurando uma paz que o dinheiro não vai conseguir dar. Porque existe um vazio e um buraco, já disse um pregador, na sua alma, ou na alma do ser humano. E esse buraco, só quem pode preencher ele é o Senhor Jesus Cristo. É o Senhor Jesus Cristo. O que eu acho lindo do Senhor, irmãos, é porque a palavra dele fala que ele não faz acepção de pessoas. O ser humano pode até fazer acepção, mas Deus, ele não faz acepção de pessoas. Ele veio para o pobre, ele veio para o rico, ele veio para o branco, ele veio para o preto. O Senhor Jesus Cristo, ele veio para todos. Louvado seja Deus. Então, há uma pergunta que vai ser feita, e nós vemos duas dimensões nessa pergunta. Quem somente pode perdoar pecados? Quem somente pode perdoar pecados? No mesmo livro de Salmo 130, o versículo 4, se os irmãos podem acompanhar, está escrito: mas contigo está o perdão. Para quê? Para que sejas temido. Mas contigo está o perdão, para que seja temido. E lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 2, do Evangelho de Marcos, e no versículo 7, está escrito, Marcos 2, 7, porque diz este assim blasfêmia: quem pode perdoar pecado senão Deus? Essa palavra quem falou foi os fariseus, os escribas que estavam ali, quando o Senhor Jesus Cristo estava dizendo, determinando aquele paralítico: perdoados estão os teus pecados. Jesus Cristo, ele foi ali horrorizado, porque aqueles homens entendiam que pela lei, realmente, como estava escrito no Salmo, como está escrito no Salmo,
em Deus, somente em Deus há o perdão para que nele sejam temidos. Eles entendiam que o que eles estavam aplicando, diante daquela palavra que Cristo, ele olha para um paralítico e diz: olha, perdoados são os teus pecados. Ele diz blasfêmia. Diz blasfêmia. Mas Deus, que Ele é o autor da vida, Ele conhece eu e conhece você, sabe a nossa natureza, a natureza humana, pecaminosa. Ele diz: para que entendas que o Filho do Homem tem poder e autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. E assim aquele homem se levantou imediatamente e o povo ficaram glorificando a Deus. O povo glorificava a Deus. Mas nenhum ser humano tem o poder de perdoar pecado. Somente Deus, por meio de Jesus Cristo, ou por meio de Cristo Jesus, aquele que nunca pecou, pode nos conceder perdão e paz de espírito. O ensino de que alguém ou algum ser humano tem o poder de perdoar pecados não está em harmonia com a Bíblia. Nenhuma ação humana, irmãos, é capaz de conseguir o perdão. Somente Deus, em Jesus Cristo, pode perdoar nossos pecados. Por isso, devemos, irmãos, nos aproximar com confiança e com esperança em Deus, de nosso perdão, do perdão dos nossos pecados. Outra pergunta: só Jesus Cristo pode, ou o ser humano também pode perdoar? A primeira pergunta é: quem somente pode perdoar pecados? Essa segunda pergunta é: só Jesus Cristo pode, ou o ser humano também pode perdoar pecado? Lá no livro de João, no Evangelho de João, no capítulo de número 20, João 20, 23, diz assim, João 20, versículo 23, diz: aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes são perdoados, e aqueles a quem os retiverdes, lhes são retidos. E em Efésios, capítulo 4, versículo 32, diz: antes serdes uns para com os outros, benigno, misericordioso, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. É somente por meio de Cristo que nós alcançamos o nosso perdão. O perdão, ela tem duas dimensões. Se é verdade que todos os pecados devem ser confessados a Deus, essa é uma dimensão vertical. Também é verdade que devemos buscar o perdão quando ofendemos alguém. Essa dimensão é horizontal. Mas Jesus mesmo, Ele ensinou: se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoe-lhes. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo, dizendo: estou arrependido, perdoe-lhes. Então, na oração que Cristo ali ensinou, do Pai Nosso, está escrito essa forma. E está escrito isso aqui que foi dito em Lucas capítulo 17, versículo de número 3 e 4. E aí nós perguntamos: quais as condições para o perdão? O que é necessário, segundo a Bíblia,
para alcançar a remissão dos pecados. Nós já lemos em Atos capítulo 2, versículo de número 38. Atos 2, 38. Que diz, a fórmula é essa, irmão. Arrependei-vos. É através do arrependimento. É através do nosso arrependimento. É a forma mais segura. É a forma mais concreta. É a forma que eu e você, nós nos conseguimos voltar, retornar diante a Deus e ter novamente harmonia com o Senhor. O arrependimento, irmãos, é a primeira condição para o perdão. O arrependimento sincero é a condição que Deus ali, Ele implica para nós conceder, ou para nos conceder o perdão. Contudo, muitos não vão a Cristo porque ainda não se sentem arrependidos. O arrependimento não é produzido por um exercício mental, mas somente quando se permite a atuação do Espírito Santo em nosso coração. É quando nós permitimos, porque muitas das vezes nós não permitimos. Muitas vezes nós nos afastamos. Muitas das vezes nós até procuramos outras pessoas para colocar a nossa culpa. E isso não é de agora. O que está sendo ministrado aqui, isso não vem de hoje. Isso vem desde o princípio. O primeiro Adão, ele se escondeu quando viu a voz de Deus soar. Quando ele foi interrogado por Deus, a quem ele jogou a culpa dele? A quem a esposa dele jogou a culpa? Então isso não é de agora. Mas é aí onde está. É uma pergunta que nós nos fazemos, ou nós podemos fazer para nós mesmos. Nós queremos realmente, de fato, o perdão de Deus? Ou vamos estar como o primeiro Adão, se escondendo da voz de Deus? Deus querendo ter um diálogo com você, comigo, e nós nos afastando do Senhor, ou muitas vezes jogando a culpa nossa no nosso próximo. Então, isso aqui é para mim, é para você, porque todos os dias nós transgredimos a lei de Deus. Talvez você diga, o irmão está falando isso, não é para nós, porque eu transgredi o mandamento de Deus hoje, você transgrediu o mandamento de Deus hoje, todos nós pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. E aqui está a receita. O que é que eu faço? O que devo fazer? O arrependimento e a confissão. Esse é o primeiro método para nós novamente voltar a ter comunhão com Deus. Não adianta você estar contando o seu pecado para homens, porque não é homens que vai te perdoar. Bem disse Davi, eu prefiro cair na mão de Deus do que na mão do homem, porque Deus ele é benigno, ele é misericordioso, o homem não usa de misericórdia. Então é a Deus que nós devemos nos confessar, porque só Ele, em Cristo Jesus, é que nós vamos ter o nosso perdão. E se você veio aqui hoje, achando que você não pecou hoje, eu quero dizer para você, você pecou. Você pecou. Nós pecamos. Nós pecamos. E o que eu acho interessante de Deus é que a bondade dele é como disse Davi, a sua misericórdia ela estende-se de geração em geração, é de século em século a misericórdia de Deus. E se não fosse a misericórdia de Deus,
nós já teria sido consumido. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Assim como não podemos, irmãos, alcançar perdão sem Cristo, também não podemos nos arrepender sem que o Espírito Santo de Deus nos convença do pecado. A palavra de Deus está escrito: o Espírito Santo, ele é aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, essa palavra que está sendo ministrada aqui hoje, essa noite, nesse momento, você talvez vai passar muito tempo sem escutar uma palavra dessa. Porque, irmãos, quando eu falei no princípio que Deus ele tem compromisso com a sua palavra e não com a dos homens, hoje eu vejo muita gente, multidões seguindo a homens. Tem muita gente seguidores de homens e não seguidores de Cristo. Tem muitas pessoas ali que tem já o seu pastor ali predileto para seguir. Ele não posta uma coisa para você não estar lendo e repostando. Mas você talvez não pega nem na Bíblia para ver um versículo mostrando o teu pecado e que você merece de se arrepender. Você tem que se arrepender do seu pecado que você cometeu. Mas é bom a gente estar ouvindo uma mensagem que massageia o nosso ego. O que Cristo quer, irmãos, é que nós voltemos novamente para Deus. E nós só voltemos para Deus confessando a nossa culpa e deixando o nosso pecado. E eu não posso, irmão, jamais me omitir de uma palavra feita essa. Porque quando eu olho essa palavra, eu olho para o espelho e vejo o meu rosto. E vejo a natureza em que me encontro. E vejo aonde está a minha imperfeição. A palavra de Deus é um espelho para a nossa vida. Se você olhar ela e debruçar nela, ela vai te mostrar direitinho como você se encontra. E quando você lê a palavra de Deus, que ela te mostrar a forma que você se encontra, que você está, é aí onde o Espírito Santo de Deus ele vai entrar no teu coração, vai gerar um arrependimento e vai mostrar a você o que você tem que fazer. E o que tem que você fazer é: meu Deus, me perdoa aqui nessa área. Me ajude, Senhor, porque eu preciso melhorar, eu preciso voltar novamente a ter intimidade contigo. E não adianta, irmãos, nós estamos camuflando o nosso pecado, porque a gente, irmãos, muitas vezes nós quer camuflar, e isso cria uma crosta, e quando cria uma crosta, você não consegue mais ver. É preciso nós pedir que o Espírito Santo, ele pegue uma vassoura, irmão, tem aquelas escovas de aço para raspar e tirar tudo. Se for necessário, tem que ser feito isso, irmão. Mas que volta a ter comunhão com Deus. Nós devemos voltar a ter comunhão com Deus. Eu não quero massagear o teu ego, irmãos, e ver você e eu ir também de passos largos para o inferno. Que adianta nós passarmos aqui 10, 15, 20, 30, 40 anos, irmãos, só massageando o ego das pessoas. Eu prefiro que a igreja esteja pouca, irmão, poucas pessoas, mas que seja pessoas de compromisso com Deus. Aleluia, Jesus. E com a sua alma, porque é a sua alma que está em jogo. E eu vou te dar um conselho: não brinque com a sua salvação, não. Não brinque com a sua salvação. Brinque com tudo, menos com a sua salvação. É onde você vai ter dois caminhos, aqui já foi dito. Esse é eterno. Se for para o seio de Abraão, é eterno. Mas também se for para o inferno, é eterno. E lá não tem volta. Aí não adianta conversa, estratégia. Não adianta. Deus ele nos deu a receita é Cristo. Arrependimento e confissão. A Bíblia diz que aquele que confessa o seu pecado e deixa, de Deus ele alcançará misericórdia. Mas aquele que sabe que está errado e não busca a Deus, a palavra de Deus diz, irmãos, que até a sua oração é abominação diante do Senhor.
Vá com o coração sincero. Vá com o coração sincero. Louvado seja Deus. Depois do arrependimento, o que o pecador deve fazer? Quando nós nos arrependemos, o que é que nós devemos fazer? Abra comigo. Em 1 João, capítulo de número 1, versículo número 9. Olha como é clara a palavra do Senhor, irmãos. Capítulo 1, versículo 9. De 1 João. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Ele diz, e nos purificar de toda injustiça. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é Jesus. Ele diz, Ele é fiel e justo para nos perdoar dos pecados e nos purificar de toda injustiça. Uma vez arrependido, devemos apresentar a Deus nossa confissão de modo claro, específico. Senhor, eu pequei. O meu pecado, o Senhor viu que eu cometi. O meu pecado é esse, específico, o seu pecado. Eu sou falho nessa área. Eu sempre tenho tendência a cair aqui. Eu já tenho fraquejado nisso aqui. Me ajude, Senhor. E o pecado aqui, irmãos, não está falando só sobre prostituição, sobre roubo, sobre mentira, sobre blasfêmia, certo? Pecado é pecado. E pecado é tudo aquilo que nós transgredimos os mandamentos de Deus. Olha como é, irmão, simples. Na lei de trânsito, você sabe muito bem que não pode dirigir alcoolizado. Se você tomar uma e você for pego pelos guardas de trânsito, na hora que você usar o bafômetro e ali for detectado que você está alcoolizado, você acabou de transgredir a lei que existe no trânsito. Se você passa por uma via que você só pode ir a 40 km e você é pego por 45 km, mesmo que ali não tenha guarda, mas ali tem uma câmera que vai tirar a foto da placa do teu carro, e você vai ver que quando você for emplacar o seu carro novamente, você vai pagar uma multa, porque transgrediu a lei de trânsito. Sempre tem, no final da linha, uma recompensa. Sempre tem. Então, uma vez arrependido, devemos apresentar a Deus nossa confissão de modo claro e específico. Se fizermos isso, seremos lavados por Jesus Cristo, e seu sangue nos purifica de toda injustiça. Somente Jesus Cristo, irmão, somente Ele pode realizar essa obra. Cristo derramou o seu sangue precioso para nos purificar, porque não pode haver remissão de pecado sem derramamento de sangue. Está escrito lá em Hebreus, capítulo de número 9, versículo de número 22. Não há arrependimento sem derramamento de sangue. Não há remissão. Louvado seja Deus. Que condições Jesus apresentou para o perdão dos nossos pecados? Mateus 6,12, né? Mateus 6,12, ele dá essa condição
Após terminar a oração modelo, Pai Nosso, Jesus ainda declarou: se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Mateus 6,15. Quem não está, irmãos, disposto a exercer misericórdia para com os que lhes ofendem, não pode obter misericórdia de Deus. Porque é muito bom, a gente erra, a gente falha, e a gente pede perdão a Deus e espera de Deus o perdão. Mas quando alguém falha conosco, será que o nosso coração está disposto, está preparado para exercer misericórdia ou condenação? Se Deus, como Criador do céu e da terra e de toda a existência, Ele disse, e dezenas de vezes Ele falou: perdoados estão os teus pecados, quem é nós para condenar outro? Então isso também é um bloqueio até para a nossa vida espiritual. Porque se você é aquele que só quer a misericórdia de Deus, só quer o perdão de Deus, mas não consegue exercer misericórdia nem perdão para com aquele que te ofende, eu sei que não é muito fácil isso que eu estou dizendo. E eu pude provar semana passada, semana eu pude provar. Quando preguei um pouco sobre essa palavra, olha como é interessante, irmãos. Muitas das vezes, nós pregamos a palavra de Deus e aplicamos para a igreja, mas você lá na frente é provado pelo que você louva, lá na frente você é provado pelo que você prega, porque Deus quer verdadeiramente saber se você está de acordo com a palavra que você está pregando, porque senão torna-se hipocrisia, sim ou não? Jesus Cristo muitas vezes repreendeu os fariseus, os escribas, porque muitas vezes eles estendiam largos fardos e pesados demais que nem ele podia mover com o dedo. E Jesus ele chama de hipócritas. E tudo aquilo que você prega, que você não vive, torna-se hipocrisia. E aí Deus, ele chega, encarnou outro dia, eu tive a experiência de olhar para a cara daquele que me feriu e de chegar para ele e pedir licença. Ô meu irmão, ele chama mais de irmão. Meu irmão, eu quero fazer um serviço assim, 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 eu quero pedir permissão ao Senhor. E se porventura melar alguma coisa aí, se você me permitir, eu peço para o irmão aqui, o meu ajudante, ir aí fazer uma limpeza para você. O cara olhou. Eu ainda falei 2 vezes chamando ele, irmão, ele ouviu, mas trouxeu a cara, eu novamente falei mais alto. Aí ele olhou, aí eu falei essa palavra. Ele disse: não, tá beleza. Irmão, pensa num fardo pesado que saiu de cima. Depois aqui, acolá estava eu. Meu irmão, é bom se o irmão quiser botar um pano aí para não cair poeira aí no teu carro e tal. Aí o cara já foi se aproximando. Irmão, às vezes a barreira quem cria é nós. É nós que cria. E eu me senti muito aliviado depois disso. Então, o perdão, irmãos, quando a gente começa a exercer ele, é algo que você está trazendo paz para a sua alma. Quando você permite o Espírito Santo de Deus ele entrar na sua vida, e você começar a exercer aquilo que Cristo ensina por meio de sua palavra, você vai começar a desfrutar do amor de Deus. Você vai ver o quanto é bom. Sabe, muitas pessoas hoje em dia até pregam, e muitos pregadores famosos, até pessoas conhecidas, mas ainda não conseguiram viver ou ter experiências com Deus simples como essa. Sabe, porque nós estamos vivendo num mundo que o que importa é a razão. Eu estou certo, e acabou, né? Eu estou certo e acabou. Aí, cadê a misericórdia? O que adianta você estar certo e estar afastado da presença de Deus?
afastado da comunhão. Você poderia estar desfrutando até melhor se você pudesse usar de misericórdia. Mas o que eu estou pregando aqui, certo? É uma verdade de Deus. Mas nem todos têm condições de exercer esse ministério. É forte. Você já imaginou? Cristo estava ali sendo crucificado. Olha, irmão, Jesus ele não levou poucas lapadas não, levou muitas lapadas. Jesus ele não carregou pouco peso não, Jesus carregou muito peso. E ainda naquele exato momento, presbítero, ele de braços abertos, olhar assim para aqueles que estavam ali com a lança para transpassar a sua carne, ele ainda olhar assim e dizer: Pai, perdoe ele não sabe o que faz. Meu irmão, é forte ou não é? É forte. É forte. É muito forte. Então, quantas vezes devemos perdoar a quem nos ofende? Lá em Mateus capítulo 18, versículo 21 e 22, fala a respeito disso. Quantas vezes? Mateus 18, 21 e 22, diz assim: Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim, e eu lhes perdoarei? Até 7? Jesus Cristo, ele disse: Não te digo, Pedro, que até 7, mas 70 vezes 7. Olha só, os mestres antigos, irmã Celeide, limitavam o exercício do perdão, né? Até 3 vezes no máximo eram as ofensas que ele podia perdoar. Mas Pedro, como um discípulo de Cristo, né? Pedro, que professava seguir a Cristo, ele ampliou, ele ultrapassou de 3 para 7, né? Número que indica a perfeição. Cristo, porém, ensinou que nunca devemos nos cansar de perdoar. Ele disse: não até 7, ele disse mais 70 vezes 7, ou seja, devemos perdoar aquele que nos ofende tantas vezes quanto Deus nos perdoou. Se você vê que Deus te perdoou hoje, e você tem alguém que te ofendeu, eu sei que não é muito fácil. O que eu estou falando aqui para vocês, o que eu estou pregando aqui para vocês, certo? Eu estou pregando, mas eu sei que para você exercer não é muito fácil. Mas se você quer ter uma experiência com Deus, comece a exercer esse ministério. Você vai ver o quanto, irmão, o quanto é significativo. Somente Jesus, igreja, tem o poder de perdoar os nossos pecados. Somente o Senhor Jesus Cristo. Por isso podemos nos aproximar dele com uma alegria, com confiança, para receber o alívio de que tanto precisamos. Contudo, muitos esperam, né, merecer a graça e o perdão de Deus, tentando fazer boas ações, não reconhecendo sua pecaminosidade e incapacidade. Somente quando decidimos ou descobrimos que não possuímos nada que nos qualifique para o céu, o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo do Senhor, ele cria em nós um desejo de mudança. Mas é preciso eu e você, nós dar o primeiro passo. As nossas ações, irmãos, têm que ser mudadas. Todos os dias você escuta a palavra de Deus, e aqui não se prega heresia, se prega a palavra.
É por isso que todas as vezes quando estou ministrando, sempre eu estou usando muitos textos para você ver a veracidade do que está sendo ministrado. Aqui não se pega um texto isolado e vai criar coisa de sua cabeça, seus pensamentos, suas ideologias. Não. Aqui nós pegamos um texto e vamos buscando outro texto e mostrando a você a veracidade da palavra de Deus. Então, aqui Jesus Cristo, Ele deu esse ensino aqui para nós hoje. Peço a você que se coloque de pé nesse momento. Eu sei que nós estamos em número pouco, mas tem muitas pessoas nos assistindo aqui. Tem muitas pessoas nos assistindo. E para você que está nos assistindo, e você tem alguém que te machucou, e eu passo aqui também para a igreja. Se você tem no seu coração alguém que te ofendeu com a palavra, alguém que por alguma atitude, talvez não pensada, lhe ofendeu. Se tiver alguém aqui dentre nós, vai lá e pede perdão a ele. Seja homem, seja mulher, seja jovem. Não permita que o inimigo ele venha criar essa barreira entre a sua pessoa e Deus. Porque o que Deus quer é que você se aproxime dele. E nós só podemos nos aproximar do Senhor quando nós começamos a exercer a sua palavra. Se você aqui não tem, pega na mão do teu irmão e faz uma oração nesse momento, certo? Pense agora numa pessoa que talvez tenha raiva de você, ou que já está há muito tempo sem se falar, e de uma forma espiritual, porque o nosso Deus a quem nós servimos, Ele é Espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E o que nós estamos pregando aqui é sobre a verdade, a veracidade de Deus. Eleva o teu coração, a tua alma ao Senhor e faz uma oração sincera. Primeiramente a Deus. Confessa a Deus a tua culpa, a tua falha. E em seguida você eleva o teu coração ao céu ainda. E apresente a vida dessa pessoa. Ó Deus, amado e querido, aqui eu estou, Senhor Deus, e preciso muito, mas muito do Teu perdão, da Tua misericórdia, Senhor. Meu Deus, perdoa as minhas falhas, Senhor, perdoa, Senhor Deus, os meus pecados, Pai, para que possa, Senhor Deus, falar a Ti, Senhor, e ter resposta do céu. Até novamente, Senhor Deus, comunhão contigo. Porque eu sei, Deus, que a ação do primeiro Adão, Senhor, me distanciou totalmente do Senhor. Mas que o segundo Adão, Senhor Deus, veio para nos aproximar novamente do Senhor. Pai, no nome de Jesus. Ó Senhor, se porventura, Deus, tem alguém, Deus, que na minha mente, no meu coração, Pai, agora eu não consiga lembrar. Se porventura tiver, Senhor, que eu tenha ofendido, que eu tenha machucado, que eu tenha, Senhor Deus, transgredido contra essa pessoa, Pai, Deus, vá de encontro agora, eu perdoo e peço, Senhor Deus, perdão também. Pai, no nome de Jesus, que o Teu amor, Senhor Deus, venha cobrir a Tua igreja, que Tua mão, Senhor Deus, venha nos proteger, que o Teu coração, ó Deus, venha sempre nos amar. Olha com um olhar de misericórdia, Senhor. Olha com um olhar de compaixão. Que a multidão, Senhor Deus, das Tuas misericórdias nos alcance. Pai, no nome de Jesus. Dá, Senhor, uma noite abençoada. Uma noite, Senhor Deus, uma noite tranquila. Deus, para cada homem de Deus, cada mulher do Senhor que entrou por estas portas. Traz paz, meu Deus, sobre o espírito e a alma de cada um de nós, Senhor, que se encontramos aqui. Protege, Deus, e abençoa a vida dos nossos que estão longe do nosso alcance
mas está patente a teus olhos. Cuida da minha casa, Senhor, cuida da casa de cada um que aqui se encontra, Deus. Cuide dos negócios, Pai, deles. Pai, no nome de Jesus, abençoa, meu Pai, livra do homem sanguinário, livra do homem fraudulento, do homem enganador. Senhor, guarda cada um, Senhor Deus, de teus servos e servas. Pai, abençoa os projetos, meu Deus, que cada homem de Deus tem apresentado diante do Senhor, seja na área da saúde, seja na área financeira, Senhor Deus, seja na área emocional, seja na área conjugal, ó Deus, seja na área no seu trabalho, Pai. Vai de encontro, Senhor Deus, e abençoa. Muda, Senhor Deus, os planos do inimigo que tentou, Deus, frustrar os pensamentos e os projetos dos teus filhos e das tuas filhas. Mas traz vitória para cada um deles, Pai, no nome do Senhor. E assim, Deus, eu oro, agradecendo ao Senhor por esta oportunidade que o Senhor me dá. No nome de Jesus. Amém.